Cumprimento a todas as pessoas. Eu me chamo Mariana, eu estou enquanto presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do Espírito Santo. Vou realizar a minha audiodescrição. Então, eu estou sentada, atrás tem uma parede branca, estou sentada numa cadeira preta. Eu estou vestindo uma blusa marrom, tenho cabelos mechados de tom de loiro na altura dos ombros, sou mulher e tenho uma pele parda. Tenho 1,73 m de altura. E estamos aqui mais uma vez hoje para apresentarmos e lançarmos o Informe 002 de 2025 com orientações para as conferências. A Bárbara, a conselheira Bárbara e a conselheira Thalita vão se apresentar logo mais e vão apresentar também esse informe detalhadamente para vocês e vocês vão poder destrinchar, tirar suas dúvidas. Abaixo do vídeo também vai ter um link para vocês colocarem a dúvida de vocês, que a gente vai estar respondendo e encaminhando logo mais. E aí eu deixo aqui, né? A gente está aqui, mais uma vez, fortalecendo o SUAS, que permanentemente vem sendo construído. Então, nessa construção permanente do SUAS, que não é fácil, não é algo simples, mas a gente não pode desistir, e sim resistir. E aí, nessa resistência, eu recordo e trago mais uma vez o nosso tema da conferência, 20 anos do SUAS, construção, proteção social e resistência, para a gente nunca esquecer da força que temos juntos. É isso, e aí trago também um lembrete, né, da extrema importância dos municípios se apropriarem dos informes do CNAS e demais nota orientativa e demais documentos que eles publicaram nesse período. Então é isso, eu vou passar para as minhas colegas e até mais. Obrigada, Mariana. Estamos todas conectadas aí, né? Você em viagem e a gente aqui na sede do CEAS. Obrigada. Obrigada, meninas. Tchau. Meu nome é Thalita, sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros na altura do ombro, uso óculos e estou vestindo um vestido preto. E ao fundo tem um armário aqui na sala de transmissão. Vou passar para a Bárbara se apresentar e logo mais a gente dá continuidade. Olá, saudações antimanicomiais a todas as pessoas que estão acompanhando essa live hoje, essa transmissão. Prazer estar aqui. Sou conselheira do Conselho Estadual de Assistência Social, do segmento de trabalhadores, representando o Conselho Regional de Psicologia do nosso estado. E sou uma mulher branca, meu cabelo é loiro escuro, acinzentado, com as mechas douradas. Estou usando uma blusa meio bege, um blazer também na cor branca. E atrás de mim tem os armários cinza e estou à esquerda da conselheira Thalita. Um prazer estar aqui com todas vocês. Bem, como a Mariana bem introduziu, né, nós vamos apresentar aqui hoje o informe 2 do CEAS, né, por conta de uma modificação que o CNAS realizou, e a gente achou importante fazer esse bate-papo breve com vocês, para que a gente possa conversar sobre essa mudança e reforçar outros pontos, né, para as organizações das conferências municipais. Aí, só um adendo, fazem parte ainda, né, da comissão a Roberta, a Verusca, a Andressa, o senhor Aristeu, Carla, Érica, Esther e Gorete, além do nosso companheiro Bruno, né, do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Bem, passou 2. Isso. Qual é o nosso objetivo aqui nesse encontro? Né, apresentar as diretrizes atualizadas para a realização das conferências municipais alinhadas, né, a essa nova normativa do CNAS, de modo a garantir que todos os municípios do Espírito Santo cumpram com os requisitos para participação na conferência estadual
além de promover a uniformidade nos processos, assegurando, né, assim, a qualidade e a legitimidade de todas as discussões que nós teremos aí nas conferências municipais. Bem, só reforçando aqui, o período de realização das conferências municipais vai do dia 31 de março, né, ao dia 11 de julho de 2025. Essa é uma data que o CNAS, né, dentro do seu planejamento, referenciou para as conferências municipais, nas sequências estaduais e, no fim do ano, a nacional. Qual foi a mudança do informe 2? Que municípios de porte 1 e 2, ou seja, de pequeno porte, eles receberam, digamos assim, a possibilidade de flexibilizar e optar por apenas 2 turnos, né, por conta de limitações de estruturas, de recursos, e, enfim, outras situações, né, peculiares a municípios de pequeno porte. E aí o cronograma sugerido, né, para que faça em 2 turnos, por exemplo, numa manhã, o credenciamento e a cerimônia de abertura, né, com a composição de mesa, falando das autoridades, toda aquela introdução, e na parte da tarde, os grupos de trabalho com a discussão pelos eixos temáticos e a plenária final, com a votação das propostas, a eleição dos delegados. O que é importante, gente, na mesa de abertura, na cerimônia de abertura? A cerimônia de abertura é um momento que a gente vai ali ter a fala das autoridades e que essas autoridades sejam convidadas com uma representação, uma representatividade interessante para o município. Né? Representação, às vezes tem um fórum municipal de trabalhadores, é importante convidar. Tem a representação do fórum municipal de usuárias e usuários, é importante convidar também para essa mesa. Porque é uma mesa política, é uma mesa de implicação dessas autoridades em relação ao SUAS, né? O SUAS que nós queremos, né? Um SUAS de resistência, um SUAS de proteção social. Então, que essas autoridades sejam autoridades que agreguem ali naquele momento um compromisso com o SUAS do nosso município. Então, por isso que na hora que a gente for pensar nessa fala dessas autoridades, que sejam ali para aquele município autoridades de relevância e de impacto, né, que tenha representação de trabalhadores, isso é extremamente importante, representação também de usuários, né, quem ali que são as lideranças que poderiam compor aquela mesa, aquela cerimônia de abertura. Convidar também, às vezes, o Conselho Estadual de Assistência, o Fórum Estadual também dos Trabalhadores do SUAS, é importante para que a gente tenha, de fato, uma mesa de autoridades, uma mesa de abertura, de fato, representativa. Muito importante isso que Bárbara veio destacando, né? E aí, volta para mim, Bárbara, por favor. Só um comentário, gente. Ali, em relação ao cronograma sugerido, fala de uma manhã e uma tarde, mas os municípios têm autonomia de fazer ou em 2 manhãs, ou em 2 tardes, ou fazer até mesmo no período noturno, tudo conforme, né, a particularidade e as possibilidades do município, tá? Ali é só uma sugestão. Para os municípios de médio e grande porte, a exigência continua a mesma, tá? De 3 turnos para possibilitar o aprofundamento das discussões. É um número maior de pessoas, é um número maior, né, de desafios postos. Então, os grupos serão os espaços aonde esse município de médio e grande porte vão poder aprofundar essas questões. E aí o exemplo, né, de divisão da organização da programação da conferência é um primeiro turno de credenciamento e abertura, né? O segundo turno com as discussões temáticas nos grupos de trabalho e o terceiro da consolidação de propostas e eleição de delegados. Fazendo um reforço aqui no que Bárbara acabou de comentar sobre a representatividade da composição dessa mesa de abertura, é importante, né, selecionarmos nomes e representações que tragam e reforcem os SUAS que a gente tanto deseja e tanto defende. E, mais uma vez, ali tem os turnos, mas também fica a critério dos municípios se vão ser 3 manhãs, 3 tardes, né? Não precisa se limitar aos dias da semana, pode ser aos finais de semana também. Então, os municípios têm essa autonomia desde que respeite os 3 turnos.
Bem, nessas atividades antes das conferências, né? É o pré-conferência, porque ela vem antes. Então, ela continua sendo obrigatória para todos, não importa o porte do município, né? Então, elas são as reuniões preparatórias, principalmente com a sociedade civil, que estará presente na conferência municipal. E é sempre importante frisar a ampla divulgação e a consulta pública sobre o regimento. O regimento interno, ele é um documento que vai reger todo o funcionamento da conferência. Então, de modo que, se for feito, né, antes da conferência, se for no momento prévio à conferência, das pessoas terem acesso com antecedência e com ampla divulgação, para que ela possa sugerir, dar sugestões, né, para a composição desse regimento. Também acrescentando, para a gente também refletir, né, assim, qual que é a importância da atividade da pré-conferência, além de ser, né, um instrumento que ele é obrigatório. Por que ele é importante? Por que o CNAS trouxe, né, e por que ela é obrigatória, as atividades pré-conferenciais? O SUAS, ele é uma política complexa, uma política que depende do envolvimento de todas as suas atrizes sociais, todos os seus atores sociais. Então, não fica um processo muito frágil se a gente resume a um turno ou algumas horas a discussão de propostas, de questões que são tão complexas. E muitas vezes a gente se depara com algumas informações apenas no momento da conferência. Então, quando a gente se prepara, se organiza e debate sobre os SUAS no nosso município, no nosso estado, de uma forma antecipada, a gente, além de qualificar aquele debate, a gente vai qualificar também a nossa proposta. Então, a gente vai ter uma proposta mais assertiva, uma proposta mais contextualizada e uma proposta que eu vou conseguir compreender a dinâmica do território do meu município. Então, é importante que as atividades pré-conferenciais, elas, além de ser obrigatórias, elas sejam realizadas por conta disso, para que tenhamos propostas e deliberações, de fato, que sejam propostas de qualidade e a gente consiga avançar no SUS que a gente deseja. Perfeito. Bem, aí o que acontece? O CNAS, né, ele reforça e informa que os municípios que não cumprirem, né, por qualquer que seja o motivo, as regras colocadas, as normativas apresentadas, eles não poderão enviar delegadas e delegados ou deliberações para a conferência estadual. Então, se determinado município, né, por qualquer motivo, não conseguir realizar a conferência a partir desses novos moldes colocados aqui, o CEAS não vai poder receber essas deliberações, elas não terão validade, né, para participar, integrar a conferência estadual, e o município não poderá enviar delegados, tá? É sempre importante deixar tudo muito bem divulgado, né, em vários canais de comunicação, cartazes, rádios, redes sociais, né, que hoje tem um grande alcance, a realização dessas consultas públicas pré-conferenciais, as audiências, né, para a gente poder validar o regimento interno, e aí a gente ganha tempo durante a realização da conferência municipal. E a questão, né, de acesso a esses documentos. A gente publicou o regimento interno e está lá em determinado site, mas é preciso fazer a ampla divulgação disso, monitorar como tem sido esses acessos, como tem sido essas colaborações e as participações no regimento. Bem, e aí, para a gente qualificar o debate, o CNAS ele traz, né, como um ponto importante, que a gente utilize de metodologias inovadoras, né? E aí ele traz a sugestão de dinâmicas participativas, de rodas de conversa com os usuários, e isso não precisa ser nada além do que muitas vezes as unidades e os serviços já realizam, né? Que são os grupos com as famílias acompanhadas, os grupos de acolhida, enfim, os serviços de convivência, que já tem aquele grupo lá instituído, pode inserir,
né, o debate sobre conferências, sobre propostas, sobre amadurecimento na participação das conferências, esses espaços coletivos que já existem. Isso é muito importante, porque a gente, como a Thalita trouxe, a conselheira Thalita trouxe, nós já fazemos ali no cotidiano, no chão do SUAS, nós já fazemos atividades coletivas com as famílias. Então, nós podemos usar os recursos que nós já temos para poder fomentar esse debate pré-conferencial, né, para qualificar esse debate. Então, assim, a gente não precisa, muitas vezes, despender um esforço além do que a gente já realiza, uma vez que faz parte do trabalho no SUAS, fomentar a participação social. Então, dentro dos objetivos que nós temos dentro do SUAS, está esse objetivo de fomentar essa participação, né, e esse compromisso social com as pessoas. E quanto mais representativo, quanto mais atividades eu consigo desenvolver nos grupos com as famílias dos serviços, das unidades, né, daquele município, mais qualificado eu tenho propostas, porque fala dessa diversidade que o SUAS tem. Porque às vezes a gente tem uma concepção de que só a proteção social básica vai fazer atividade pré-conferencial, mas não é isso. Todas as unidades têm plenas condições de fazer, dentro das suas atividades coletivas, a realização de uma atividade pré-conferencial, inclusive no acolhimento institucional. Isso é bem rico, inclusive no Centro Pop, né? E inclusive nos outros serviços. Então, quando a gente consegue dar capilaridade, consegue ampliar para que outras unidades, para que o máximo de unidades ali consigam fazer essas atividades, essas rodas de conversa, essas dinâmicas participativas, e que seja realmente orgânico dentro daquele cotidiano, daquele serviço ou daquela unidade, mas o SUAS naquele município ou no estado, né, enfim, ele é fortalecido, porque a política pública de assistência social a gente faz em conjunto. A gente faz com os trabalhadores, as trabalhadoras, e com os usuários e os usuários. Né? A gente não faz uma atividade para, a gente faz uma atividade com, porque é isso que é o SUAS. E quanto mais, né, capilar, como a Bárbara falou, quanto mais diversidade de pessoas, diversidade de serviços que desenvolvam essas atividades, mais rico e mais diverso também estará a representatividade dentro das conferências municipais. Além disso, quando a gente olha, né, para os tipos de serviços diferentes, a gente não pode esquecer também das faixas etárias, né, dos ciclos de vida que tanto o SUAS defende que a gente atenda e que são, né, demandantes também dessa política. Então, principalmente, né, adolescentes, jovens, adultos, idosos, né, as crianças também, por que não, serviço de convivência, né, de 6 a 15 ali, que atende os mais novinhos. Eu acho que tudo isso vale a pena, né, sabendo levar numa linguagem acessível, numa linguagem adaptada, para que a gente consiga absorver, né, qual é a demanda desse público que a gente atende. Inclusive entidades socioassistenciais, gente. As OSCs também podem e devem fazer atividades pré-conferenciais, porque isso vai enriquecer muito aquela comunidade que está sendo atendida. Então, assim, acho que todo mundo cresce e agrega quanto mais pessoas estiverem debatendo e discutindo a política de assistência social. Além da própria questão das propostas, né, de ir familiarizando os usuários com toda essa dinâmica pré-conferencial, isso é importante porque a gente já vai também descobrindo ali entre as famílias, entre os participantes, os usuários para se tornarem, né, participantes da conferência municipal, depois, né, como delegados para a conferência estadual. Então, são atividades que vão cumprir vários objetivos, não só a questão das propostas, né? Enfim, ali tem, né, a questão do aprofundamento nos eixos temáticos sobre financiamento, gestão, benefícios, serviços, e com isso a gente espera propostas mais concretas para aprimorar a política de assistência social. Nesse slide aí, nós trouxemos os informes que o CNAS já publicou. Nós estamos aqui fazendo um destaque para o informe 2,
este tem sido, né, o segundo momento que nós estamos com vocês aqui de modo online, mas já existem 6 informes produzidos pelo CNAS. Aonde que eu consigo acessar? Ali pelo blog do CNAS, tá? É um site fundamental para a gente acompanhar, né, todo o movimento e todas as publicações, todas as orientações possíveis para esse momento conferencial, não só esse, né, mas agora com esse recorte. E é bem importante a gente realmente ler cada um desses informes, principalmente as pessoas que a gente for encaminhar como debatedoras, né? Inclusive, porque a partir da leitura desses informes é que a gente vai ter uma dimensão mais ampliada sobre a importância do processo conferencial, né? As diretrizes para os debates, né? Trazem ali algumas pistas para que a debatedora ou o debatedor vá ali se aprofundar na conferência. Tem também esses modelos de organização, né? Fala também sobre a questão da cota. Então, são informes que são assim, muito importantes e fundamentais para a gente se apropriar. Bem, a gente trouxe aqui também outras resoluções e normativas importantes. E aí fala, né, desde a convocação da 14ª Conferência Nacional, né, aqui no Estado nós faremos a 16ª Conferência Estadual, a Nacional será a 14ª, e cada município também pode ter, né, uma sequência diferente, uma ordem diferente aí de realização de conferências. Nós trouxemos também, né, a convocação da Conferência do Espírito Santo, ali tem todo a questão de datas, né, para vocês já se programarem. Tem a resolução também que fala dos direitos dos usuários e a participação deles na política de assistência. Do mesmo jeito, trouxemos a resolução que fala sobre a participação dos trabalhadores do SUAS, né, o que regulamenta quem são esses trabalhadores, né, para os conselhos municipais, quais são as diretrizes importantes para que ele seja, né, um conselho com funcionamento bacana, com funcionamento ok, dentro das diretrizes, além dos parâmetros nacionais para inscrição de entidades e serviços. Documentos muito importantes, né, que a sociedade civil aí precisa se apropriar no que se refere à identificação, principalmente das OSCs, né? Bem, qual é a questão aqui que a gente vai entrar? Conferência é um momento de conferir, e as normativas, né, os informes do CNAS têm trazido muito esse recorte, né, essa ênfase no momento de conferir como que foram as deliberações das conferências anteriores, se elas foram executadas, se elas tiveram dificuldades, quais as dificuldades, é importante saber, né, não é só montar uma tabela dizendo sim ou não, mas por que o sim, por que o não? É importante que o poder público responda a isso, né? Outra questão que é muito importante nesse ato do conferir, né, nesse ato da gente olhar para as deliberações anteriores, além de traçar esse histórico aí, de deliberações, a gente consegue, inclusive, analisar questões que são crônicas do nosso país, né? Principalmente em relação à questão do financiamento público. E a gente, muitas vezes, não debate, né, da forma como o debate de financiamento precisa ser realizado, e a gente perde muito espaço, porque falar de precarização do trabalho das trabalhadoras é falar de financiamento, falar sobre ampliar serviços e programas sociais é falar de financiamento, falar sobre as questões que, enfim, né, que a gente precisa avançar é falar de financiamento. Então, assim, fazer esse histórico, ele é importante porque nos vai dar essa pista do que a gente precisa fazer nesse momento, né? E de quanto tempo a gente tem buscado o mínimo de financiamento mesmo, e a gente tem ainda encontrado várias dificuldades, né, de implementação desse financiamento público. Então, acho que fazer esse histórico, fazer essa análise, inclusive de forma antecipada, vai nos dar um embasamento para essas deliberações para o nosso município e estado
de uma forma realmente que seja qualificada. E a gente tem passado, né, por momentos críticos dentro da política em relação ao financiamento, né? Nós não temos um percentual definido, é sempre uma luta política para agregar valores e recursos. Temos aí várias questões postas e, como a Bárbara falou, o financiamento é a base de tudo. Tudo que a gente precisa melhorar, tudo que a gente precisa crescer um pouco mais dentro da política, vai partir do financiamento. E é bem complicado sobre isso, porque se a gente não debate financiamento da forma como a gente tem que debater, pode ser que a gente perca em termos de serviços tipificados. Então, para avançar e para a gente começar a avançar de fato no serviço, que os serviços sejam fortalecidos, porque no momento a gente percebe um financiamento dos programas sociais, mas os serviços também precisam ser de igual forma financiados. Então, a gente precisa, para avançar em algumas questões, debater de uma forma séria, de uma forma qualificada, sobre o financiamento público do nosso Sistema Único de Assistência Social. Porque o SUAS, muito mais, né, do que programas de transferência de renda, do que benefícios, é o trabalho social com famílias. E se a gente não tem equipe, se a gente tem uma equipe fragilizada, que fica absorvida com várias demandas e prejudicando esse trabalho social com famílias, a gente não consegue alcançar os objetivos que o SUAS tem, os objetivos que os serviços tipificados possuem, né? Nós temos a tipificação, lá fala quais são as aquisições, né? Quais são os objetivos dos serviços, e é atrás daquilo ali que a gente precisa ir, né? Através as conferências são um caminho para isso, para que a gente consiga chegar nessas melhorias. Bem, e aí como que pode ser feita, né, essa análise de deliberações? Com base nas atas das conferências anteriores, provavelmente, né, o Conselho Municipal tem aí uma tabelinha com as deliberações construídas nas conferências anteriores, se não for de mais de uma, que seja da última, mas é importante. E a gente já deixa aqui também um comentário que, mais do que nos anos de conferência, a gente faça esse monitoramento durante o intervalo das conferências. É importante que a gente faça o monitoramento, pelo menos uma vez ao ano, lá nas reuniões, né, de planejamento e de avaliação, que normalmente se faz ali em novembro, em dezembro. É importante que a gente faça o monitoramento nesses momentos também. Bem, e né, o que a gente espera com isso? Que a gente evite retrocessos e que a gente fortaleça, né, a continuidade da política pública que nós defendemos, que é a de assistência social. E principalmente a gente precisa estar junto, né, que é aquele campo ali de incluir sociedade civil no monitoramento. Às vezes a gestão faz o monitoramento, né? Na maioria das vezes a gestão faz esse monitoramento de uma forma mais progressiva ali, mais organizada, tem esse momento, né, na gestão de fazer esse monitoramento, mas é importante incluir também a sociedade civil nesse processo de monitoramento, que é fundamental, inclusive. E aí, lembrando, né, quando a gente fala sociedade civil, usuários, trabalhadores e as entidades que atuam nos territórios, nos municípios. Bem, essa é uma parte importante também, né? Quais são os documentos exigidos pelo Conselho Estadual de Assistência em relação às conferências municipais, né? Antes da gente entrar neles, é importante o seguinte: conforme o ideal é que a cada etapa que o município avança, já faça essa comunicação com o Conselho Estadual. Não precisa esperar a realização da conferência, nem aquele prazo dos 30 dias para mandar, por exemplo, o ato de convocação. Fez o ato de convocação, publicou, já pode mandar para o SEGAS, tá? A gente vai ler um por um, porque a gente acha importante essa parte documental aqui, que valida, né, as conferências municipais. O ato de convocação, como a gente disse agora há pouco, que é um documento formal que inicia todo o processo de organização de uma conferência municipal. O regimento interno, que a gente já falou há pouco, né, que são as regras que vão reger, né,
todo um funcionamento da conferência, seja ela municipal, estadual ou nacional. O regimento interno é um documento existente, né, nos 3 níveis dos entes federados. A programação, né, o cronograma detalhado das atividades, que hora que iniciou, que foi planejado, né, iniciar o credenciamento, que horas que foi a mesa de abertura, teve intervalo para almoço, para lanche, tudo isso bem detalhado na programação. Depois, né, de ocorrer aí a conferência, as deliberações de plenária aprovadas e a lista de delegados com nomes e contatos dos representantes, esse daí a gente só consegue a partir da realização da conferência, né, porque precisa das deliberações e da lista dos delegados. Pode falar. Enviar também as moções que foram aprovadas, é importante também, né? Lembrando que o processo conferencial, ele compreende, além das deliberações, há também as moções. Então, é importante isso também, caso tenha alguma moção, enviar também e ficar registrado, inclusive. Fala um pouquinho do que é a moção. A moção é um espaço de manifestação da plenária. Então, eu vou manifestar ali algo que eu desejo. Pode ser uma moção de congratulação, ou seja, eu estou parabenizando a organização, né? Enfim, eu estou parabenizando algo ou alguma coisa, alguma situação que a plenária ali, que aqueles participantes da plenária avaliam como positivo, então eu estou parabenizando. Tem moção de repúdio também, que aconteceu algo ou uma situação em que a plenária repudia, então ela pode fazer essa moção de repúdio. Tem moção também de recomendação, então a plenária pode recomendar também uma situação, né, ou algo que gostaria. Então, são vários tipos de moções em que manifesta ali o posicionamento da plenária naquele momento. Então, essas moções, elas são bastante comuns e podem acontecer, e a gente está à disposição para recebê-las, né? E eu acho que é importante registrar isso também. E a moção, né, pode parecer que ela é algo burocrático, mas não é. Ela vai pegar, né, toda uma manifestação que um determinado grupo de pessoas inicia, e aí ela colhe assinaturas para reforçar, né, essa moção. Ela pode ser feita num papel branco, escrito à mão, né, ela não tem uma etapa burocrática. E o momento da leitura é sempre um momento de compartilhamento, né, sobre esse repúdio, essa congratulação. E precisa estar assinado, né, pela maioria simples das pessoas que estão na plenária, e é feita a leitura na plenária final e a votação com as deliberações, com as propostas deliberativas, né? Uma moção pode ser feita por determinado grupo e na leitura da plenária, a plenária não concordar. Então, essa moção, ela não é aceita, né, por essa maioria mais um aí da plenária. Bem, então, né, com a realização da conferência, as deliberações e a lista de delegados, gente, é muito importante o nome e contato. Tem 2 telefones de celular, tem o celular da filha, do primo, do cunhado, que pode usar, peguem, né, porque a gente sabe que às vezes os números de telefone se alteram, e-mail é uma comunicação não muito utilizada, mas se tiver, pega também, porque depois a gente precisa ir mandando, né, os comunicados para os futuros delegados aí. E a avaliação da conferência, né, um relatório crítico sobre o evento. Eu faço parte, né, da comissão, eu sei o quanto que todo mundo trabalhou para realizar, mas durante o acontecimento da conferência podem acontecer várias situações que a gente identifique pontos frágeis que a gente precisa melhorar para a próxima conferência. Então, é importante, né, esse relatório crítico, tanto pela qualidade das deliberações, as posturas, né, que a gente adotou na resolução de algumas questões que venham a surgir, enfim, um relatório ampliado aí da conferência como um todo. E pode passar. Esses aí são os contatos do Conselho Estadual de Assistência Social do Espírito Santo, tá?
O e-mail para envio de informações, envio de dúvidas, envio de perguntas é o ceas.conselho@cetades.es.gov.br. Tá? Tem mais um ponto ali, mas desconsiderem, por favor. Tem o telefone, que é o DDD 27 3636 6885. Provavelmente a Débora, nossa secretária executiva, que vai atendê-los, né? E colocamos também o link do blog do CNAS, tá? Mas entrando ali no Google, digitando o blog CNAS, já vai direto para a página. Bem, chegamos ao fim aqui dos nossos comentários aí sobre o informe número 2, né, das mudanças que eles trouxeram, reforçando outros aspectos da organização de uma conferência municipal e que todas essas regras também vêm para a conferência estadual, né? A participação de todos é fundamental, principalmente na mobilização, né, de usuários, dos próprios trabalhadores. Muitas vezes alguns, né, acabam vendo isso como só mais uma parte do trabalho, mas esse é um engajamento, né, num espaço de controle e participação social. A gente tem isso como uma diretriz fundamental da política de assistência, que é a participação nesses espaços, a colaboração, a construção coletiva, isso tudo é fundamental. Eu acho que também é um espaço assim, importante para a gente se organizar enquanto segmento e pensar assim, na possibilidade de mobilização dos fóruns, né, dos fóruns de usuários, fóruns de trabalhadores. É um momento bem oportuno, assim, porque a gente reúne todo mundo, né, todos os SUAS. Então, a gente consegue ali ter um momento, né, de encontro, né, de um encontro politizado, um encontro em que a gente vai discutir a construção da política pública daquele município, né, inclusive pensando em algumas deliberações para o Estado, também para o governo federal, né, e inclusive moções para o município, Estado e governo federal também. Então, a gente tem um momento, assim, extremamente propício e enriquecedor para a criação de fóruns municipais, tanto de trabalhadoras e trabalhadores do SUAS, quanto de usuários e usuárias do SUAS. Então, eu acho que a gente pode se apropriar desse momento como um momento de mobilização de fato para que esses espaços de articulação e de construção da política pública seja efetivado. E os fóruns de trabalhadores e de usuários, eles são de extrema importância, né, para esse SUAS que a gente deseja, o SUAS que a gente luta, o SUAS que a gente defende, que é um SUAS plural, um SUAS anticapacitista, um SUAS antirracista, um SUAS democrático, um SUAS de participação e de mobilização, um SUAS de justiça social, um SUAS que a proteção social seja ali seu principal pilar. Então, é esse o SUAS que a gente defende. Então, os fóruns, eles contribuem muito para a defesa dessa política. Não conseguiu se organizar, né, no nível municipal, procura o fórum estadual, né, a gente também dá um apoio, né, para quem quiser receber maiores informações, fazer aí as primeiras articulações para a instituição desses fóruns, tanto de usuários quanto de trabalhadores. Bem, acho que cumprimos aqui o nosso objetivo. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem procurar, né, mandar para o e-mail do CEAS, tá? Tem os telefones aí no material que será enviado. E é isso. Podemos encerrar, Bárbara? Faça alguma consideração final? Acho que podemos encerrar. Saímos muito felizes hoje, né, de estar nesse momento trazendo, né, novamente outras informações importantes, além do informe 2, informações que a gente considera relevante para a concretização de conferências, né, de processos conferenciais que realmente sejam representativos, né, e que possa cada vez mais ser ampliado, né, ampliado e fortalecido, porque é isso que a gente está tentando, que a gente está se esforçando aqui hoje, para fortalecer o SUAS no nosso estado, né, os nossos 78 municípios, e temos tanto a contribuir, né, para o país. E para isso a gente precisa estar fortalecido. Muito obrigada. Até mais.
Abraçuas.